Olá, meus amigos, muito boa tarde. Mais uma vez retomo essa tribuna política para falar de assuntos de interesse do Brasil para todos nós brasileiros. Minha gente, seja qual for o resultado das eleições gerais, agora de 7 de outubro e do final de outubro, presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. Seja qual for o resultado, o Brasil já começa com os novos mandatários em condição pré-falimentar. Isso sendo muito generoso, porque o Brasil já é um estado praticamente falido. É um estado praticamente falido. O modelo da Constituição de 1988 ainda não chegou nem a ser todo obedecido ou concluído, mas não tem condição de continuar nesse modelo. Primeiramente, a democracia representativa já não tem mais condição de conter a sangria pela qual o Brasil está passando, provocado por desmandos e corrupção. Não tem. Depois, meu irmão, é um modelo nosso de federação, que não é, nós não temos. O Brasil é dito a República Federativa do Brasil. Contudo, o Brasil não tem uma federação de fato, real. Não tem. A autonomia dos estados brasileiros é muito relativa, é muito pequeno. O poder discricionário dos governadores em relação à sua autonomia financeira é mínimo. Por quê? Porque a União fica com a parte do leão para si dos tributos. Os estados com a parte razoável e os municípios praticamente sem nada. O repasse que é feito para os municípios, lá onde a vida acontece, é onde o cidadão tem a sua moradia, é lá onde o cidadão tem a escola para os seus filhos, é lá onde o cidadão tem hospitais quando tem, é lá onde o cidadão tem o seu comércio, tem o seu sítio, a sua fazenda, a sua chácara. É no município que acontece a vida, meus irmãos. E o município, no Brasil, tem muita responsabilidade e muito pouca condição financeira para atendê-las, para correspondê-las. Essa é a realidade. Além do mais, a crise do desemprego, que chegamos a 14 milhões de desempregados, o próximo governo já vai receber o poder no dia, vamos dizer, no dia 1º de janeiro, mas no dia 2 as pessoas já estão na rua cobrando o resultado. Cobrando o resultado. Não estão aí imputando a um candidato que nunca foi governo, né? A desigualdade das mulheres em relação aos homens, só para confundir a cabeça daqueles mais ou dos menos dotados de independência intelectual,
Meus amigos, de forma que nós estamos diante de um quadro tão deprimente que o próximo governo já começa sendo cobrado por saúde, por educação, por segurança, por infraestrutura, por segurança no trânsito. Porque nós vivemos num sistema, num modelo muito malvado e que não tem sustentabilidade, já acabou, não tem mais como. O Brasil tem que convocar uma Assembleia Nacional Constituinte para remodelar a sua estrutura de relacionamento Estado-cidadão, cidadão-Estado, porque da forma que está não tem como continuar. O Brasil é um dos países do mundo que tem a renda mais concentrada e em função disso a saúde é mais concentrada na mão de poucos. O saber, a educação, a segurança, a infraestrutura, todos os bens melhores da vida são concentradíssimos no Brasil, na mão de poucos. A plebe rude, minha gente, o que sobra para o povo, eu digo, é praticamente nada. Sobra um famigerado Bolsa Família, Bolsa Alimentação, como queiram dizer, que é um engano. Aquilo não resolve o problema de ninguém. O governo, em vez, na época, de ter inventado esse tipo de coisa, o Brasil estava numa situação relativamente melhor, deveria ter forjado meios para empregar, meios de sobrevivência para o povo, em vez dessa coisa de Bolsa Família. Isso, minha gente, eu digo, isso é difícil de se aceitar num país rico como o Brasil. Milhões de miseráveis atrás de uma cestinha. Isso é engenharia social e o pessoal que inventou isso, que é o povo encabrestado. O povo encabrestado, minha gente. O Brasil vem numa descendência dos juros. Mas já estão falando em ascendência de tributos. O Brasil é um saco furado. Quanto mais dinheiro o povo coloca de tributo, de imposto, dentro do saco mais desaparece, que vai pesando e vai saindo. Meus amigos, o que fazer? Nesse país ninguém abre um negócio financiado, não tem condição porque os juros estão lá em cima. E a pessoa fale, não tem empreendedor que dê jeito. Essa é a situação. De forma que o próximo governo já assumirá as suas funções executivas e até legislativa em crise. Em crise. E eu repito aqui, nesse modelo que nós temos da Constituição de 1988, não se resolve a crise brasileira. Não tem como resolver, porque aqui a tendência é o seguinte, é cobrar mais e mais imposto para cair no sumidouro da burocracia e da política brasileira e não resolver o problema. É isso que acontece, e se permanecer assim, vai ser assim que vai continuar. Então o Brasil tem que ser refundado, o Estado brasileiro tem que ser refundado. Não podemos
ver essa situação e ficar de braços cruzados. Nós já vamos ter um embate muito forte com o Congresso Nacional, que o próximo governo vai querer fazer reformas, as reformas naturais e essenciais e necessárias. Mas a maioria do Congresso não vai querer fazer, porque se negaram a fazer, por exemplo, a reforma da Previdência, agora no governo atual, prejudicar o Brasil em nome de uma oposição ao presidente Temer, irresponsável, porque ele assumiu o governo cheio de boa vontade, querendo resolver as coisas. E a bandidagem, não é? Impediu que ele realizasse as reformas tão necessárias para o Brasil. E o próximo governo, seja ele lá quem for, ninguém ainda não sabe, vai ter problemas da mesma natureza, porque o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado vão mudar muito pouco. A questão, minha gente, é o modelo. É o modelo que nós temos aí. Com esse modelo não resolveremos mais o Brasil, os problemas do Brasil. E o principal deles hoje é a democracia representativa. Você vota, o sujeito vem aqui na televisão, apresenta um projeto que é uma maravilha, depois que se elege, vira as costas para o povo, não faz aquilo que prometeu. E o que é que o povo faz? Engole aquilo atravessado na garganta de uma forma muito cruel, e não pode fazer nada, porque nós não temos recall aqui, não tem como reavaliar o mandato do parlamentar, nem do presidente, nem de ninguém. Isso, minha gente, é a democracia representativa, e nós temos que mitigá-la imediatamente. Imediatamente. De forma que a minha intervenção hoje aqui foi para dizer dessas dificuldades que o próximo governo terá. Não são poucas, são muitas e grandes. De forma que nós estamos no Brasil hoje, na situação em que vivemos, muito encrencados com a questão econômica. Anote aí, não vai demorar, o governo não vai ter dinheiro para pagar os ativos do funcionalismo público, não vai ter dinheiro para pagar os inativos da Previdência, não vai ter dinheiro para pagar seus contratos essenciais. Como o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro deram calotes, a União também vai dar calote, porque não tem como fabricar dinheiro, né? É como na Venezuela, que a moeda da Venezuela não vale nada. Não vale nada. Um saco de dinheiro lá, efetivamente, não dá para comprar 1 quilo de feijão. Essa é a realidade. Meus amigos, de forma que o Brasil vai eleger um presidente da República, não vai eleger um mágico. Então ele vai entrar no governo já, eu creio que até arrependido de ter sido eleito presidente da República, porque a tarefa dele não será pequena, não será fácil. Principalmente diante desse modelo aí, com essa Câmara e esse Senado, todos eles fisiológicos. Vamos ver aqui sentados como é que vai ser a formação do próximo governo. Vai ser um toma lá da cá miserável, ninguém vai olhar. Ninguém vai olhar, ninguém está olhando para a situação do Brasil, do país. Eles querem um carguinho aqui, outro acolá, para atender os seus apaniguados, os seus lacaios, os seus interesses particulares. Meus amigos, eu não estou aqui sendo pessimista. Eu estou aqui sendo realista com o que estou vendo e com a experiência que eu tenho de vida. Além do mais, com o crescente aumento do dólar, a única coisa que ainda está controlada nesse país é a recessão e a inflação.
Com a disparada do dólar, tudo vai ficar descontrolado. A inflação também vai disparar. A recessão também se restabelecerá imediatamente. Porque o próximo governo vai querer, de início, atender a gregos e troianos para tentar governar. Mas não vai conseguir, porque o bocão dos políticos brasileiros é como se diz, eles são todos garganta profunda. Todos. Não tem nada que preencha. Meus amigos, eu estou jogando um pouco de luz. Lá, já em janeiro, quando começará o mandato do próximo presidente da República e dos demais eleitos. Vão encontrar terra arrasada, vão encontrar já um déficit primário de quase 200 bilhões de reais. Meus amigos, isso é uma fortuna. É uma fortuna muito grande. Isso aí é como você começar o ano devendo os cabelos da cabeça. E é isso, é uma dívida. É o déficit primário. É dinheiro negativo nos cofres do Brasil, que nós já estamos devendo antes de começar o próximo orçamento, antes de começar o próximo ano. Medite aí você, por mais humilde, por menos estudo que você tem, se você vê essa modesta mídia, pense comigo. Mas pensemos juntos para organizar, para ajudar o Brasil e o povo brasileiro. Muito obrigado.